Bom, primeiro queria-vos agradecer muito a disponibilidade de estarmos aqui a ter esta conversa. Foi um tema que eu pensei, que eu e a Laura pensámos mais ou menos no início, quando começámos todos neste confinamento, e eu acho que estávamos mais, eu acho que mais do que a Laura, estava muito inquieta com uma sensação de que tudo ia mudar depois disto, a cidade vai ser outra coisa, a arquitetura vai ser outra coisa, a nossa maneira de pensar vai ser outra coisa. Agora acho que já estamos todos um pouco mais tranquilos e a pensar que essa outra coisa, para o bem ou para o mal, talvez não aconteça de uma maneira tão radical que eu, pelo menos no início, achava, não sei. Mas isto para dizer o quê? Talvez as primeiras inquietações que todos tivemos mais fortes e mais radicais, talvez já não sejam as mesmas inquietações que temos hoje, porque já percebemos que isto não vai ter, acho eu, grande mudança. Mas seria um pouco nesse contexto que eu gostava que vocês tivessem um pouco mais esta conversa. Eu e a Laura vamos ficar aqui mais como assistência, mas tentar entender, primeiro, fazer uma breve leitura crítica do modelo de cidade que temos, não é? Que problemas é que essa cidade tem e que foram, que ficaram agora muito mais evidentes com esta situação de pandemia, com esta situação de todos estarmos fechados em casa, confinados a casa, e que o espaço público de repente deixa de fazer sentido porque não tem pessoas, não é? Então, como é que podemos pensar num espaço público para servir no futuro estas situações de pandemia, que com certeza vão acontecer mais vezes. E eu penso que aqui podemos dar largas à imaginação e pensar talvez em coisas utópicas, não é? Que talvez sejam ideais, mas não muito realistas, não é? Portanto, por um lado, essa crítica da cidade que tínhamos, o papel do espaço público que é fundamental, mas sem as pessoas não faz sentido, e por outro lado também a questão da habitação, do espaço, do que é estas tipologias mínimas, não é? Que muitas vezes são temas de, de exercícios nas faculdades, não é? De fazer um apartamento de 40 metros quadrados para uma família de 4 pessoas, se isto faz sentido agora, ou talvez não faça sentido nenhum, não é? Como é que será esta relação do espaço mais íntimo, o espaço privado, como é que ele deveria ser, não é? Pensando sempre em situações de pandemia, e nesta relação também do espaço flexível, o que é o espaço? O espaço deve ser mais flexível para se adaptar a estas situações, e penso que é isso. Acho que a Laura tinha um outro tópico que falaste sobre. Sí, falei, no, é un bocado o que tú estás a dizer de escala doméstica, non é? Tipo esta, esta utilização da casa, mas que parece que vem para ficar, nomeadamente com o teletrabalho, parece que estamos a consolidar o estar em casa, mas ao mesmo tempo os modelos, as tipologias atuais parece que não estejam preparadas. Até nos lembramos um bocado das tipologias pombalinas, que estavam a preparar isso, não é? E o espaço era mais flexível, tinha um escritório, mas e depois, claro que isso em termos de planificação até pode dar, pode ter grandes alterações, não é? Já o uso residencial já não é uso residencial, agora já é um uso mixto. Isto liga ao que está a dizer a Bárbara em relação à flexibilidade, que não é só do espaço doméstico, também é dos edifícios. Temos visto durante a pandemia edifícios a serem reprogramados. Pronto, é o espaço público reprogramável, é assim resiliente e pode ser transformado rapidamente. E depois eu sim tinha outro tópico para em relação ao papel dos arquitetos, dos paisagistas, dos urbanistas, nesta crise, mas em qualquer outra, não? Está a ser falado que
que uma das consequências desta crise é, de facto, a maior consideração e a maior confiança nos cientistas, nos especialistas, e, portanto, qual é que é o papel dos arquitetos, dos paisagistas, dos urbanistas, para que nós devemos alertar depois disto tudo ter acontecido. Também a causa da própria crise que toda a gente fala e que já falávamos, e já falamos nas conversas na galeria, da crise medioambiental, ecológica. Muito bem, não sei se o João quer começar, mas Como quiseres. Eu acho que todos nós andamos estes tempos a refletir bastante sobre, não só sobre as questões que dizem diretamente respeito à arquitetura, porque em bom rigor a maioria das questões que nos preocupam no universo cruzam-se com a arquitetura, porque se cruzam com a vida de todos como um coletivo, que é isso que nós, o homem, desde a sua origem, tem existe para estar junto e não separado, não é? E, portanto, é um animal do coletivo e é isso que deu origem à construção das cidades e que vai continuar. E, portanto, é uma coisa mais ou menos inevitável que a vida se faça, que a vida dos homens se faça de um modo coletivo. Portanto, mas, felizmente, eu acho que esta crise que estamos a viver ainda não é a crise que vai extremar ou que vai pôr em causa essa evidência e essa condição de nós enquanto homens. E portanto, a propósito das cidades, eu acho que sim, que pode haver alterações e acho que há coisas que são muito interessantes de refletir. Mas o que é incrível nesta crise é, de facto, as perguntas que todos nós levantamos da macroescala e da microescala e que são tão variadas quanto imaginarmos e querermos acreditar que a globalização ou a mega globalização atingiu o seu pico e, portanto, provavelmente agora vai sofrer uma reavaliação a maneira como vamos continuar a dar-nos com o resto do universo, mas de uma maneira diferente daquela que nos tínhamos cultivado até aqui. E o infinitamente pequeno, se quisermos, que é de facto a unidade da casa e do eu, como uma coisa que para nós arquitetos já era, e passamos mais ou menos uma vida a falar nisso, porque se é verdade que o espaço de todos e que a cidade é aquilo que se calhar alimenta mais esta discussão, não é menos verdade que na arquitetura a casa continua a ser sempre o grande paradigma, sempre foi, não é por acaso que todos os arquitetos não deixam de desenhar casas, de falar das casas, de voltarmos às casas como uma espécie de caixa de ressonância daquilo que são as preocupações e os interesses e as paixões da própria arquitetura. E acho que esse é um dos grandes temas deste momento, foi a maneira como a casa voltou a ser o universo ele próprio, a caber dentro de casa, e como é que, de repente, não só os arquitetos, não só nós, nas nossas disciplinas, mas todas as pessoas tiveram mais atenção e foram mais criativas e foram, se calhar, de uma vez mais sensíveis àquilo que a casa representa e como é que pequenas alterações no espaço da casa podem corresponder a uma multiplicação, não só dos espaços funcionais, que foi um dos grandes temas, mas mais do que os espaços funcionais. Não se trata só da casa funcional, trata-se da casa como um universo onde eu passo as horas todas do dia com as pessoas que me estão próximas e como é que isso de repente ganha imensa importância, talvez uma importância que não lhe era atribuída ou não estávamos tão despertos para essa importância há 2 meses atrás. Exatamente, nós ficávamos muito contentes com o nosso apartamento nós, entre aspas, mas com a perspectiva de ter um apartamento de 40 metros quadrados no centro e depois, inconscientemente, estávamos sempre a ser jogados para fora desse apartamento, não é? Porque não aguentávamos estar nesses 40 metros quadrados, então passávamos o dia todo na rua a consumir, não é? Portanto, também tinha um pouco
eu acho essa perversão de estás num espaço pequeno, então queres andar na rua, queres ir para a rua, então vais para a rua, consomes, não é? Tinha um pouco essa perversão. Mas... Sim, mas quer dizer, não, vamos lá ver uma coisa, nós somos muitos, não, os 40 metros quadrados não é um desejo, quer dizer, não é uma espécie de... Nós temos que, de facto, continuar a viver em espaços pequenos porque temos que conseguir cá caber todos e, portanto, não há casas de 300 metros quadrados para toda a gente, nem há de 40, lamentavelmente, não é? Mas, portanto, isto não... É uma aprendizagem que está para lá dessa questão, é uma aprendizagem que está para lá da dimensão, quer dizer, é mesmo como é que as coisas mais pequenas podem reverter-se em conforto, em prazer, em uma disponibilidade que nós possamos ter para nos sentirmos melhor com pequenos nadas, que o pequeno nada que é tudo, não é? Exatamente, em nos apropriarmos daquele espaço que passa a ser o espaço, o nosso espaço todas as horas do dia, não é? Então temos de nos sentir bem lá, claro. João. Eu acho a primeira coisa que eu acho engraçada é a maneira como os mesmos factos vividos da mesma maneira por pessoas diferentes constroem conjecturas completamente diferentes. E uma das coisas engraçadas é, nomeadamente em relação à questão da casa. E é engraçado como as perspectivas são diferentes. Mas eu antes gostava de assinalar só duas coisas que eu creio que são muito importantes. A primeira é que nós não é a primeira vez que nós vivemos uma pandemia ou que vivemos uma epidemia profundamente destruidora de vidas. Ao longo da nossa história já houve muitas situações destas com resultados muitíssimo mais catastróficos sob o ponto de vista da perda de vidas e as cidades sobreviveram. Portanto, não é que nós tivemos pelo menos 16 surtos de peste profundamente mortais, e quando eu digo profundamente mortais é com mortalidades superiores a 25%. Uhum. Estamos a falar da destruição de mais de um quarto da população de uma cidade, e a cidade aguentou-se, porque as relações que constroem uma cidade são de facto fortíssimas, são essenciais, não há hipótese, não é? Portanto, nós podemos ter quase a certeza de que as cidades vão resistir, e não só vão resistir enquanto cidades palavra, mas enquanto cidades modelo. Portanto, nós estamos a falar de encontros, estamos a falar de convivências, estamos a falar de contactos, estamos a falar de uma série de valores que não são substituíveis por outros, nem mesmo com o recurso à telemática, como vimos o estado em que ficamos quando, ao fim de um dia inteiro de sessões, não é? sem bebermos uma cerveja juntos, sairmos tomar um café, sem almoçarmos, sem conversarmos, sem depositarmos a nossa comunicação no toque, no abraço, no gesto, não é? A coisa começa a ser profundamente destrutiva. Portanto, eu creio que há aqui também uma certa, não direi uma certa histeria, mas que há uma espécie de amplificação das consequências que tem a ver, evidentemente, em primeiro lugar, com o facto de nós sermos todos uma geração muito mimada, que nunca teve uma crise mais profunda, nunca teve uma guerra, nunca teve... Quer dizer, nós tivemos uma crise, uma depressão em 2008 e chorávamos todos. Sem dúvida. Enquanto que as gerações dos nossos pais levaram em cima com guerras violentíssimas, as dos nossos avós com outras ainda piores, portanto viram coisas que nós esperemos nunca vir a ver, e de facto somos muito mimados, e esta coisa tocou-nos porque nos afetou no nosso conforto básico e na nossa muito protegida existência, e obrigou-nos a perder coisas, a perder direitos, a perder opções, a sermos contrariados nas nossas vontades, portanto, coisas que nos tocaram muito, precisamente por sermos mimados. Mas aquilo que eu acho em relação à questão da cidade, que é realmente fundamental, é a demonstração de duas coisas. Em primeiro lugar, que a densidade não é pura e simplesmente um parâmetro de caráter
urbanístico, não tem só a ver com o valor e que tem consequências, de facto, em relação ao próprio metabolismo de funcionamento da cidade. Não é? Portanto, densidade é qualquer coisa que nós nos habituamos, de uma maneira extremamente errada, a considerar de uma forma absoluta. Portanto, nós falamos de densidade como se fosse um parâmetro absoluto e não como se fosse um parâmetro relativo, como se o espaço tivesse toda a mesma capacidade de ser usado, como se o espaço tivesse toda a mesma capacidade de carga e que, portanto, que nós pudéssemos fazer cidades onde queremos, como queremos, chegando depois às circunstâncias de extrema insustentabilidade, para utilizar uma palavra muito gasta, mas que de alguma maneira admitimos sempre como possível. E começamos a construir cidades onde não há água, onde não há agricultura, onde não há acessos, onde não há esgoto, onde não há drenagem, enfim. E achamos sempre que conseguimos resolver os nossos problemas de densidade através do recurso às nossas técnicas, às bombas, aos sistemas de poços, aos transportes, aos ductos que transportam energia, que transportam água, às estradas que transportam pessoas, e de repente percebemos que a densidade tem um parâmetro que efetivamente é difícil de controlar e de repente o mapa da dispersão da epidemia, ou da pandemia, é rigorosamente o mapa da densidade, não é? Portanto, aquilo plasma completamente a densidade de pessoas, a densidade de habitação. E, portanto, os problemas têm a ver um pouco com isso. Eu creio que estas considerações são considerações que são importantes porque nos permitem começar a pensar, se calhar, no espaço como qualquer coisa de mais elástico, porque se de facto depende da capacidade de carga, a capacidade de carga também é manipulável. E, portanto, começamos a ter um enquadramento em que o espaço começa a não ser, pura e simplesmente, um recurso de caráter cartesiano, dimensional, morto, mas começa a ser qualquer coisa animada com a qual podemos interagir no sentido de o adaptar a uma maior ou uma menor capacidade. Quando eu dizia que achava divertido a diferença de perspectivas, é que eu creio que esta circunstância, aquilo que demonstrou claramente, foi aquilo que para todos os estudantes de arquitetura é sempre uma afirmação extremamente surpreendente que eu costumo fazer, que é o habitat do homem não é a casa. O homem não vive. Quando construiu-se esta ideia, sobretudo nos universos ligados à intelectualização da prática da arquitetura, de que a casa é o habitat do homem, a casa não é o habitat do homem. É a cidade. É a cidade, é a paisagem, porque precisamente nós demonstramos com isto que precisamos absolutamente que haja alguém a cavar os campos e a fazer agricultura para nós comermos, que haja alguém a pescar para nós termos peixinho, e que os territórios, as cidades, são coisas que são extremamente complexas, que projetam tentáculos que vão até aos rios, aos mares, não é? E que constam campos de produção da agricultura e, portanto, é uma coisa mais complexa do que a sua imagem física, do que o seu retrato físico daquilo que são ruas e casas. E portanto, que a representação de cidade acho que ficou muito mais clara na cabeça das pessoas e que ficou muito mais demonstrada esta absoluta dependência e a demonstração do que é o nosso espaço, não é? O que é o espaço de vida do homem. O espaço do habitat do homem é uma coisa muito complexa, muito vasta e muito difícil de cortar, não é? Nós não conseguimos cortar esta extraordinária dependência com especialidades muito diferentes. A cidade, sim, mas cidade está ligada ao campo, cidade está ligada à floresta, cidade está ligada a muitos outros âmbitos que nós costumamos considerar não fazendo parte do mesmo organismo. Não, mas isso eu acho que isso é bastante interessante, porque isso levanta outra questão que é, quer dizer, há uma verdade que é, ao fim do dia, as pessoas voltam a casa e, tanto mesmo quando a cidade é o território, ou qual é a extensão do território de trabalho desta entidade coletiva que somos todos nós, mas de facto que há sempre uma espécie de ponto de retorno que é a casa, e, portanto, quando agora esse ponto de retorno passou a ser o lugar todo, para muitos, para aqueles que não estiveram na pesca nem
na pesca da sobrevivência à frente dos hospitais. Mas, portanto, quando essa percentagem de pessoas que foi para casa, de facto foi para casa, se calhar para esta casa pela primeira vez, não é? Porque foi a primeira vez que esteve confinada. Agora, eu estou completamente de acordo contigo quando, aliás, talvez dos temas que mais me tem saltado ao espírito é esta questão da civilização mimada, ou da geração mimada, que não é só uma geração e é uma geração geográfica também. Foi porque isto chegou ao Ocidente que se deu o problema que se deu, porque, quer dizer, até aqui, em geral, quando estas coisas passam na América Latina, em África, todos os dias passam estes problemas. E nós temos estado agora, finalmente, a ver quando eles dizem, pá, eu vou trabalhar porque não estou a perceber qual é o vosso problema de morrer de Covid, eu morro de fome, e portanto, se não for trabalhar, morro de fome, tenho que ir. E de facto, esta crueldade de termos percebido que, uma vez que chegou ao Ocidente, então agora que caiu o Carmo e a Trindade, porque foi exatamente isso que aconteceu, também nos faz pensar, naturalmente, que há um desequilíbrio de energias e de possibilidades de vida no globo que se torna muito visível neste momento. Mas, portanto, essa questão da geração mimada, é evidente que cada um tem as suas histórias de vida, mas quer dizer, quando um tipo se lembra da Europa de 1942, pode estar confinado porque estavam lá fora a cair as bombas, que não se passou em Portugal, mas passou-se por todo o lado que nós conhecemos, e portanto isso sim quer dizer é que provavelmente não só era um confinamento absolutamente extremo, como também era, quer dizer, quando nós saímos daquele, que os nossos antepassados saíram daquele episódio a precisar de refazer as cidades, porque as cidades ficaram sem o seu tecido estrutural, não é? Nós conhecemos as cidades todas europeias e os grandes debates sobre a reconstrução da cidade e sobre o espaço público e sobre, inclusivamente, a memória da cidade, se havia de ser continuada a ser feita de uma forma em continuidade ou com ruptura, quer dizer, nada disso neste momento está, até agora, até a ver, em cima da mesa. Portanto, o que está em cima da mesa foi aqui um compasso de tempo que serviu para várias coisas, mas espero que tenha servido para refletir sobre, de facto, uma espécie de momento em que se está, de não retorno, em que o homem talvez estivesse a olhar para o mundo como já se tivesse excluído daquilo que é a cadeia natural de equilíbrio da natureza. Quer dizer, é evidente, e nós temos um amigo comum que é o Palmeiras da Rocha, e que fala muitas vezes da ideia do homem contra a natureza. E eu não digo que, mas é um homem contra a natureza como um leão contra um outro animal que o venha a atacar, mas não deixa de haver um equilíbrio em tudo isto. E o que eu sinto é que, porventura, chegámos a um extremo em que o homem posto fora do equilíbrio das forças terrestres quase, da natureza terrestre. E eu acho que isso agora ficou muito claro, quer dizer, não vai continuar a acontecer. De repente todos nós percebemos que, imagino eu, as empresas, por exemplo, que deslocavam centenas de milhares de pessoas todos os dias para ir fazer uma reunião a outro lado, e que as pessoas descobriram que agora podem fazê-la a partir de casa com algum... Quer dizer, portanto, há a pegada ecológica que o mundo estava a libertar de uma forma absolutamente avassaladora e que agora, porventura, vai ser usada com mais parcimónia. Eu estou convencido que isso vai acontecer. Portanto, essas são algumas das alterações que eu suponho que vão ter lugar. Outra coisa que eu achei muito curioso é que, e ainda sempre a propósito do homem viver em comunidade, é a ideia de qual é a escala de comunidade que se evidenciou. E voltou a ser o Estado-nação, não é? Quer dizer, de repente, as pessoas não querem nem sequer estar sozinhas, porque não podem estar sozinhas, porque precisam de se agarrar a qualquer coisa, mas de repente a escala do Estado, dos países, o Estado-nação enquanto os países, quer dizer, a pessoa reporta ao seu país e voltou a haver muita identidade dos países, portanto, para o bem e para o mal, porque a gente sabe que isto também pode vir a ser potenciado de forma negativa. Nacionalista que está... Exatamente.
Que está a acontecer, por exemplo, na Hungria, não é? Mas não há dúvida nenhuma que foi talvez uma das coisas que me saltou mais à vista nestes últimos 2 meses, foi esta ideia do Estado-nação ter ressurgido como o campo, a escala de salvaguarda de uma comunidade. Uma voz só. Exatamente. Não sei se tiveram essa impressão, mas eu acho que isto foi por acaso muito... não tive, e uma das coisas que eu achei curiosa, quer dizer, tive em certas circunstâncias, por exemplo, Portugal claramente reuniu-se de uma maneira muito nacional. Mas em Itália, uma das coisas engraçadas foi a Itália no início desta crise, no mês de fevereiro. E no mês de fevereiro o problema já estava muito espalhado no norte da Itália, e eu comecei um trabalho no sul da Itália, na Sicília, onde as pessoas diziam: vamos fazer uma fronteira e bloquear o acesso das pessoas que vêm do norte. Portanto, não queremos, vamos vou cortar os voos de Milão, não queremos que venham de Bérgamo, então Bérgamo não vêm as pessoas, isso já fechámos. Portanto, construiu-se uma espécie de fragmentação em certos países, que já estavam estruturalmente fragmentados, evidentemente, que Portugal não tem, mas gerou-se esse tipo de coisas. Mas eu acho que é muito engraçado essa ideia, efetivamente, de que fomos confrontados, não é finalmente, mais uma vez, eu costumo contar sempre uma história muito engraçada, que é quando aconteceu o tsunami de Fukushima, o jornal Le Monde publicou na primeira página um artigo engraçadíssimo que dizia: o homem tem que rever a sua relação com as máquinas. Como se o que tivesse acontecido tivesse sido uma pane do funcionamento do reator. Não, aquilo foi a manifestação da natureza, que apesar de nós nos deitarmos todos os dias convencidos que está domesticada e que não faz mal, e a tal ideia disneyana do leão, a qual podemos fazer festinhas, não é? O leão que é macio, que é bonzinho. Não é. O leão de vez em quando morde-nos, não é? Porque nós achamos muita graça ao leão de circo, que de vez em quando faz aquele que é já combinado com o domesticador, não é? Portanto já é uma segunda volta de domesticação em que até nos permitimos que ele de vez em quando finja que é selvagem, mas quando a natureza volta a ser assassina, nós lembramos de repente que é a natureza, não é? E de repente lembramos do que é a natureza, e de repente lembramos do que é a civilização. E acabaram-se as conversas das não quer fazer vacinas e não ligo nenhuma ao médico, não é? Onde é que estão os gurus que curavam tudo com chás de limão? Onde é que eles se meteram? Agora é que é a altura de eles virem propor aí uma erva que nos curava do vírus, não é? Mas não, ali todos a lerem o que é que a medicina ocidental propõe, e, portanto, voltamos a ter confiança na humanidade, na tecnologia, na obra do homem, e a natureza que se lixa outra vez, porque voltou a ser o nosso inimigo coletivo, voltou a ser aquilo que nós queremos, de que nós nos queremos defender, destruindo o que for preciso. É preciso queimar aí alguma coisa para nos salvarmos do vírus? Queime-se, não haja qualquer problema. Portanto, esta é uma demonstração que, de facto, a humanidade vive de acordo com certas regras que são evidentemente antropocêntricas. Não é? Que quando nós pensamos nestas reversões do antropocentrismo da civilização contemporânea, é evidentemente adquirir um grau de consciência de que nós, se pensarmos no equilíbrio com as outras comunidades, pensamos num mundo melhor, sem dúvida. Mas este pensamento continua a ser antropocêntrico, nós estamos convencidos que esse mundo melhor é um mundo melhor para nós, em primeiro lugar, não há qualquer dúvida. E acho que estas demonstrações são boas, isto mostra-nos que, de facto, nós continuamos a ser uma espécie coesa e coerente na defesa da sua própria integridade, naturalmente contra a natureza. Nesse sentido, o que o Paulo Mendes da Rocha diz, que a arquitetura é sempre um embate contra a natureza, é verdade, não é? É verdade. E não é só a arquitetura, é a humanidade, são os homens sempre contra a natureza. Não é? É sempre este confronto de ver quem é mais forte, que depois vai gerar estas situações de pandemia todas. Mas em relação, João Nunes, ao que tu disseste sobre a nossa geração, que é uma geração muito mimada, eu concordo em parte, sim, mimada, porque realmente nunca sofremos na pele nenhuma guerra, enfim, violenta como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
a crise de 2008 foi bastante violenta para muita gente, mas acho que ou para todos nós, sim, com certeza, tocou-nos com intensidade diferente. Acho que havia uma diferença que era, nessa crise nós tínhamos alternativa, tínhamos para onde fugir, entre aspas, não é? Encontrar um lugar que fosse, um sítio que fosse melhor para nós. Agora não, é um pouco, não dá para fugir daqui, não dá para ir para lugar nenhum. Mas ainda em relação a às guerras e tudo, eu lembrei-me de uma história que a Laura contava ontem, da avó que tem 95 anos, é isso? 99. 99. E que a Laura, se calhar é melhor contares tu, mas que era... Não, eu falava com a minha avó a perguntar, então avó, como é que é? Tu já passaste pela guerra, não é? Passou pela guerra civil. Ela fugia à catedral, à cave da catedral para se proteger das bombas. E eu dizia, para ti isto do vírus não é nada, é uma coisinha de nada. E ela disse, não, porque eu mesmo na guerra conseguia sair à rua. Eu conseguia sair à rua, conseguia me encontrar com as pessoas, conseguia falar, conseguia ter contato social. E agora não, agora estou sozinha, fechada em casa. E Era muito pior isso, faz não é? diferença. Disse, para ela ela disse agora, isto é pior. Pronto, e um bocado esta sensação também da mudança do espaço público, não? Como é que, de facto, sim, o espaço público existe, as ruas existem, mas o seu uso está a ser um bocado estatalizado, não é? Está a ser controlado, estamos a sair ao espaço público por horas, estamos provavelmente a ser vigiados ou a criar a hipótese de ser vigiados, já seja por câmeras, já em países há reconhecimentos faciais, pode ser rastreado, tens aplicações no telemóvel que permitem saber com quem é que estivestes, mas não só tu. Portanto, o espaço público é o espaço onde roubam-te informação, é um espaço que te expõe. É o espaço onde pode ser contagiado, não? Há uma diferença desse espaço livre, que se calhar está a falar João, e torna-se um bocado um espaço mais vigiado, não? Mais controlado, mais confinado. O que é que acham? Qual é que é a vossa opinião sobre este aumento de controlo? Isto vai ter uma repercussão na maneira de até pensar, desenhar o espaço público? Eu acho que a ideia de que nós não somos controlados no espaço público é uma ideia muitíssimo ingênua. Eu acho que nós somos controlados em todo lado e que desde que há a possibilidade de haver localização física das pessoas através dos telemóveis, reconhecimento da identidade a partir da cara, há evidentemente a possibilidade de sermos controlados em qualquer sítio, em qualquer lugar, por qualquer razão, podem-nos multar por causa alguma coisa. Portanto, aquela maravilha do anonimato que permitia o vandalismo destruidor sem responsabilidade é uma coisa que evidentemente começa a acabar cada vez mais. Não é? Cada vez mais não existe isso. Uma pessoa é completamente controlada e isso faz também com que seja completamente responsabilizada pelos seus atos e continuamente responsabilizada pelos seus atos. Isso pode ter consequências, pode não ter consequências. Eu conto um caso muito engraçado que aconteceu comigo num espaço público que eu desenhei aqui há uns anos, que foi o Mirador de Santa Catarina, e que foi um espaço que primeiro era um espaço a quem ninguém ligava nenhuma, iam lá uns gajos de vez em quando passear. Eu conheci aquele espaço porque colaborei no projeto da sua reconversão nos anos 80, foi um projeto que foi trabalhado no tempo do vereador Carlos Robalo pela Gabriela Paiva Lopes, que foi minha colega na Câmara Municipal de Lisboa e com quem eu desenhei algumas coisas daquele espaço. O espaço foi transformado de um jardinete completamente de bairro num outro jardinete completamente de bairro, e de repente há um concurso, eu concorro ao concurso e decido transformar aquilo num espaço significativo para a cidade, que foi provavelmente um erro. Poderia ter continuado a ser um jardinete de um bairro
e evidentemente a transformação da própria cidade não o teria permitido. Mas o facto é que aquele espaço que durante os primeiros anos após ter sido construído, que foi em 2007, viveu muito tranquilamente, com um relevado muito bem drenado que acolhia as pessoas que se queriam deitar no relevado e que depois se sentavam na pedra e que iam ver o visto e que estavam todas muito contentes, e nós temos uns documentos de impressionante satisfação de frequentadores durante os primeiros anos. Quando chegamos aos momentos de sucesso da cidade de Lisboa, começamos a ter um espaço que é habitado 24 horas por dia, com 2.000 pessoas, às vezes, durante a noite toda no espaço, a destruírem-no sistematicamente. Por exemplo, durante o verão, quando as redes de rega começavam a saltar, eles davam 3 pontapés, partiam a rede de rega e faziam isto dia após dia após dia, até morrerem todas as plantas que evidentemente eram pisadas e não regadas, e até aquilo se transformar num verdadeiro inferno, em que as pessoas faziam tudo, faziam striptease, drogavam-se, batiam-se, havia combates entre, enfim. A certa altura começa a haver uma movimentação das populações, porque aquilo era absolutamente insustentável. Havia interesses muito opostos ali, um hotel que foi vendido pela Câmara com uma série de... Um edifício fantástico. Fantástico. Esse hotel que punha nas suas publicidades que estava localizado num sítio muito simpático no centro de Lisboa, e depois as famílias que vinham com meninos e tinham que atravessar uma rua onde as pessoas faziam amor em cima dos carros, outras se matavam à facada. Quer dizer, de repente havia assim um grande contraste entre uma coisa e outra. As pessoas que tinham problemas, por exemplo, uma senhora a quem esconderam um saco de cocaína dentro do para-choques do carro e ela, por acaso, decidiu ir à Espanha e a Marrocos com o carro. Enfim, uma série de episódios completamente caricatos. E as populações viviam sob um assédio cotidiano, aquilo era muito cansativo. Portanto, gera-se uma grande movimentação no sentido de tentar resolver aquele problema, telecâmaras, não telecâmaras, vedações, não vedações, portões, não portões. Pedem-me para eu desenhar um sistema parecido com o sistema do Jardim da Estrela, com um sistema de portões que se possa fechar a certa hora ou quando o número de pessoas ou a dificuldade de controle das pessoas seja muito grande. Eu desenho aquela coisa, há uns movimentos daqueles de faca e alguidar na cidade de Lisboa, em que as pessoas dizem como é que é possível, estamos a privatizar o espaço todo. As vedações foram construídas, a vegetação conseguiu vingar, e está ali toda verdinha, toda contente, porque agora consegue ser posta a salvaguarda do excesso de carga daquilo. Os portões nunca foram fechados uma única vez. Portanto, não é que é necessário fechar os portões para que haja um mínimo de controle. É só preciso, às vezes, mostrar que até é possível fechar os portões. Portanto, há aqui um equilíbrio entre governance, meios de governar, entendimento das situações das pessoas, que tem a ver com aquela velha verdade que a liberdade de uns acaba onde começa a liberdade dos outros, não é? Que é uma maneira de falar desse bom entendimento. Mas eu creio que agora o espaço público, o que vai mudar no espaço público é que as pessoas todas começaram a perceber quão essencial ele é para as suas vidas e vão ter uma vontade louca de viver o espaço público, de ir lá de propósito, de atribuir um significado social que nunca tinham imaginado que tinha, porque fazia parte absolutamente adquirido dos seus áreas, dos seus direitos, e perceberam que não é assim, que é um valor incrível. Há cidades que não têm espaço público. As pessoas que nasceram e viveram e morreram nos seques de Angola, como espaço público, têm uma poça de lama. E há muita gente que vive e morre assim. E ter um espaço público como o espaço público que nós temos é um privilégio extraordinário que as pessoas começam a perceber, e espero que isso faça com que façam tesouro desse espaço e dessa possibilidade que agora têm de viver. Sim, esperemos que sim, porque é essa ideia de que damos tanto valor às coisas e sabemos que o espaço público é essencial, então vamos passar a cuidar, não é? Pois. Passar a cuidar dele, a tratar dele.
que é uma coisa que não acontece, por exemplo, em São Paulo, não é? Mais uma vez o Paulo Mendes da Rocha, que diz uma cidade para todos, a cidade deve ser de todos, mas então, e depois colocam vedações à volta dos jardins, essas sim que se fecham, então aqueles espaços públicos, jardins, mas todos vedados e fechados a partir das 6 da tarde, acabam por não ser de ninguém, porque ninguém gosta de ter um espaço que ninguém cuida, não é? Como diz o Paulo Mendes da Rocha, o medo é a arma do capitalismo, não é? Exatamente. E, portanto, tenha muito medo. Tenho muito medo, não é? E agora o problema é se vamos nessa conversa de trocar a liberdade pelo medo, não é? Pronto, e agora, o que não se falou foi dessa... Tu sugeriste aí um tema que tinha a ver com o regresso das relações interpessoais na cidade, no espaço público. Portanto, como é que as pessoas se vão voltar a aproximar, a que distância é que se vão encontrar. Eu hoje fui a uma reunião de obra onde as pessoas todas se cumprimentaram com os cotovelos, estás a perceber? E eu estava com as mãos atrás das costas e disse bom dia e julguei que ficava por ali, mas não, e foi muito engraçado porque de facto o cliente, o empreiteiro, tal, toda a gente fez questão de vir com o cotovelo, porque a pessoa sente que de facto, e ainda bem, que é como por onde o João começou a conversa, que é de facto, nós precisamos, há uma parte da nossa vida que é de facto as múltiplas expressões da proximidade. E essas expressões da proximidade que têm muito a ver com a convivência, com o tocar, com a nossa extensão até ao outro, vai passar por um período original, não há dúvida sobre isso, que corresponde a uma pandemia, naturalmente, portanto, para quem já as viveu, porventura não há de ser muito diferente disso, do ponto de vista físico, mas para nós, ou seja, por uma geração inteira que nunca foi confrontada com uma situação destas, é uma novidade. É uma novidade a pessoa ver os seus queridos e não os poder abraçar, afastar-se de outras pessoas na rua, e portanto esperemos que não seja por muito tempo e que seja um gradiente que tenha como espaço-tempo, mesmo que a vacina apareça, ou um tratamento, porque parece que já há quem esteja convencido que está próximo a algum tratamento que não tem exatamente até que ser... Mas este termina e vem outro, não é? Vem o Covid-20 com atualizações muito melhores. Mas não podemos transformar esta conversa numa espécie de cataclismo sobre... Quer dizer, não vem outro para já, quer dizer, vamos ultrapassar. Mas se vier outro, tem outros padrões de condicionamento que levam a outros comportamentos. Exato. Eu acho só engraçado, nós falamos do aperto de mão como se fosse um gesto arcaico, e não é. De facto, o aperto de mão é um gesto atávico nas sociedades rurais, porque nas sociedades urbanas, e precisamente por razões higiênicas, desde o tempo dos nossos napoleónicos avós, que é um hábito que se tentava evitar. As pessoas cumprimentavam-se com vénias, com acenos de cabeça, com esse género de coisas, tentando evitar o contacto físico precisamente por razões higienistas. Isto são hábitos anteriores ao século XIX, ao princípio do século XIX. Durante o século XIX tudo isto acontece dessa maneira, e é no século XX que o aperto de mão volta a ter essa grande utilização generalizada, precisamente por causa do contacto, não é? O abraço e o aperto de mão e o beijinho, imagine-se no beijinho. Mas de resto, o que é engraçado é, quando nós analisamos a incidência e a dispersão do vírus em países onde as pessoas se beijocam loucamente e se beijocavam antes de haver confinamento, se beijocavam que nem loucos. E comparamos isto com países onde as pessoas mal se tocam, como a Alemanha e a Suíça, por exemplo, deveria haver uma diferença significativa na maneira como a epidemia se alastrou, e não há. Portanto, há aqui umas certas contradições que nós temos que perceber bem. A Itália e a Espanha não estão piores nesse aspecto que o Reino Unido, por exemplo. Exatamente.
praticamente não se beijam e não se abraçam. Não é? Portanto, há coisas que, de facto, nós ainda vamos aprender acerca disso. Eu tenho esperança que, de facto, o beijo e o abraço não seja de maneira nenhuma. Não se percam, não se percam. Esta é uma maneira maravilhosa de terminarmos esta conversa. Sim, porque isto é uma conversa infinita, podemos ficar aqui horas. Então ficamos com essa, esperemos que o beijo e o abraço não se percam. Não é? E que o teletrabalho nos ajude a reduzir o desperdício inacreditável que se fazia. As pessoas tranquilamente telefonavam, não é? Um gajo tem um trabalho a 4.000 quilómetros, mas olha, anda cá. Exato. Não. E um gajo... Ou à vontade com que as pessoas se metiam no avião, quer dizer. E nós íamos, feitos estúpidos, íamos. Nós ainda eu tentava muitas vezes dizer, então isso não se resolve por teleconferência. E um gajo perdia... Cada um beijinho, um abraço. Dia 2 dias, torrava 1.500 francos para estar lá meia hora com um gajo, para ele chegava de bicicleta, tinha a conversa e para nós estava-nos cabo da vida. Não? Mas não acham que o teletrabalho também tem um risco em termos de precariedade laboral, no sentido que muitas vezes é o sítio onde se realiza o trabalho que vincula muitas profissões e muitos empregados a uma empresa, uma estrutura empresarial. Se se perde esse vínculo, também muda tudo que são as tipologias de contratos, podem mudar radicalmente e tornar uma uberização, não é? Ir para uma coisa ainda mais precária. Portanto, digamos que estas crises e consolidar alguns modelos, nomeadamente o teletrabalho, também pode depois podem vir outras coisas não tão boas. Obviamente é positivo. Desculpa? Não, sem dúvida, quer dizer, isto continua a ser e continuará, quer dizer, sempre que nós dependermos cada vez mais das plataformas digitais, de uma fronteira pouco clara entre a máquina, o homem e cada vez menos regulado, é sempre a favor de um liberalismo cada vez maior, portanto é muito difícil de facto regular. Quer dizer, cada vez mais é difícil regular estas atividades que continuam a cavalgar sobre modelos liberais, não é? Não, quer dizer, mas o lugar físico, de facto, ele já vai ser, já tenderia a ser questionado de qualquer forma, quer dizer, e nós vimos isto nos últimos anos em Portugal, a quantidade imensa de pessoas que chegaram a Portugal para viver enquanto cá estavam, aquilo a que se chamam os novos nómadas, que agora não desapareceram, portanto, esse novo nomadismo das pessoas viverem onde cá está, com o seu território de trabalho, é o seu iPad, é a sua plataforma, e nós víamos até mais pessoas que vinham de fora fazer isso. E talvez nós, portugueses, eu pelo menos falo por mim, tinha sempre a sensação de que olhava para essa gente e perguntava-me, mas como é que estes tipos fazem para funcionar? Quer dizer, que vida vai ser esta de ir para o ateliê? Só precisavam de um computador e de uma ligação à internet, não é? E às vezes até um modelo que todos nós queremos, não é? Eu posso trabalhar em qualquer sítio, posso trabalhar em casa, ou posso assim não ter de sair de casa, mas tem o seu lado perverso também, não? Eu creio que tem, mas o facto é o liberalismo, ou a liberdade do liberalismo, tem vantagens nos dois sentidos. Nós, evidentemente, que custa-nos perder esta sensação de proteção que, mais uma vez, para as nossas gerações, a construção de um sistema de trabalho muito protetor e muito, como é que é dizer, muito construído em redor da proteção da continuidade, nos fez acreditar que é o melhor. Mas o facto de uma pessoa, eu neste momento estou a fazer um projeto em que estou a trabalhar com uma equipa que é constituída por um gajo que está em Istambul, com um pequeno ateliê, um casal que trabalha na Grécia, que estão em Tessalónica e que estou a trabalhar em Tessalónica. O arquiteto principal da equipa está em Londres, o gajo principal que trabalha em biodiversidade está em São Francisco
E eu estou em Lisboa e estou com uma equipa de uma data de pessoas. E o objeto do projeto é em Riad, na Arábia Saudita. Portanto, isto é um modelo de trabalho e nós trabalhamos, vemos todos os dias, conversamos todos os dias, coordenamos todos os dias e aquilo que efetivamente me falta é que a certa altura haja um momento em que estejamos juntos à volta de uma mesa com um papel em cima da mesa. Isso me falta. Portanto, eu acho que é ótimo nós podemos fazer estas coisas todas, mas a certa altura há um momento em que nós temos que estar juntos e em que temos que estar ali com umas cervejas em cima da mesa a discutir as últimas coisas, a resolver as outras coisas, as últimas coisas através de, inclusivamente, de alguma confrontação física, quando as coisas não estão completamente de acordo, mas há coisas que não se resolvem assim na televisão. E isto eu sinto imensa falta. Agora dizer-me, eu em vez de ter 400 metros quadrados de escritório que estou a pagar ou que paguei por uma pipa de massa no centro de Lisboa, que é para ter um sítio muito porreiro, onde as pessoas vão trabalhar e se sentam muito urban trend e vão almoçar a uns sítios vegetarianos muito chiques. Se eu, em vez disso, tiver um T0 na Amadora, com um plotter e uma mesa de reuniões e as pessoas estão a trabalhar em casa e nós, uma vez por semana, nos reunimos na buraca, isso era, sem dúvida, era 5 estrelas. Não era nada. Não, se me dissesse que ias para o campo, trabalhar para o meio do Alentejo, ali com um monte no Alentejo, e vinhas a Lisboa uma vez por semana, ainda está bem. Acho que sim. Talvez seja esse mesmo caminho, não é? Agora vai toda a gente viver para o campo porque já percebeu. Ainda nos vamos rir desta conversa, pá. Isto vai voltar tudo ao normal mais rápido do que a gente imagina. Pode ser. Bom, mas é bom pelo menos vocês terem menos viagens, não terem de ir à Suíça de um dia para o outro só para votar no não sei o quê, ou para decidir o detalhe não sei, de qualquer coisa, só isso já é bom. E acho que isso parece-me, pelo que eu percebi, parece que vem para ficar, não é? As coisas estão mais equilibradas. Talvez, mas por outro lado, por exemplo, eu tenho uma das memórias mais extraordinárias da minha vida, são 2 trabalhos que eu fiz aqui com o Ricardo, um na Turquia, um em Jerusalém, onde nós vivemos os dias mais fantásticos e onde nos divertimos imenso, e eu gostava imenso de não perder isso. Não, e vamos fazer. Mas vamos